Olá, meu irmão, bom dia. Tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e mais uma vez quero deixar um vídeo aqui, aproveitando o tempo, que nós temos e deixando mais um esclarecimento para todos aqueles que buscam conhecimento da parte de Deus. Eu não sou o dono da verdade, nós não somos o dono da verdade, mas nós tentamos pelo menos trazer à tona as verdades bíblicas baseado no preterismo completo, baseado na escatologia consumada. É claro que a maioria, talvez, das pessoas, a maioria dos religiosos, talvez nunca vão entender a palavra do nosso eterno Criador por não dar oportunidade para si mesmo, para tentar buscar ali um conhecimento e um entendimento que venha realmente estar de acordo com a palavra. Por quê? Porque quando eu estava no sistema, eu posso falar porque eu passei por isso. Quando a gente está no sistema religioso, a gente não aprende a estudar a Bíblia respeitando a cronologia bíblica. A gente não aprende a estudar a Bíblia respeitando o remetente, respeitando o destinatário, respeitando as culturas. A gente não aprende no sistema religioso estudar a Bíblia respeitando texto, contexto. A gente não aprende a contextualizar aquilo que a gente lê. A gente não aprende, por exemplo, a respeitar as colocações verbais, os tempos verbais daquilo em que nós estamos estudando. Então, o que acontece, querido? O tempo passa e quem se interessa pela palavra, ele vai aprendendo aos poucos. Você, para subir uma escada, para você chegar no último degrau ou no último patamar, você tem que iniciar ali lá no primeiro degrau. Então, aí é uma sequência. Se você estudar o capítulo 4 de Efésios, que fala sobre a unidade do Espírito, você vai vendo ali que o conhecimento e o entendimento espiritual, ele é como se fosse os degraus da vida que a gente tem que passar um por um. E até que todos cheguemos à perfeita varonilidade do corpo de Cristo. Então, querido, os preteristas, não é? Existem vários no Brasil e no mundo. Hoje nós aprendemos que arrebatamento físico de igreja, né, ou da igreja, antes de 1830 ainda não existia essa situação. A partir de 1830, que o John Nelson Darby, né, ele começou a divulgar essa doutrina ou esse entendimento e começou a espalhar no mundo inteiro, né? Aí até hoje os crentes, né, os religiosos aprenderam que existe um arrebatamento físico. Por quê? Eles não entenderam que na lei tudo realmente era físico, até a adoração. Os judeus não aceitavam adorar a Deus se não fosse através ou num templo físico. Eles não aceitavam. Esta foi a razão do Criador permitir que se fizesse o tabernáculo e também, posteriormente, fizessem um templo físico. Mas os dias estavam contados. Por quê? Porque o juízo estava determinado. Olha uma coisa interessante aqui para você. Atos, no capítulo 17, o verso 31. Atos 17, verso 31. O nosso amado irmão Lucas, né? Já sabia que isso iria acontecer. Olha só. Pois algumas Bíblias está falando assim, pois Deus, na minha Bíblia, que eu estou na Bíblia Vida, só fala assim, pois determinou. Por quê? Porque o versículo 30 já fala quem determinou.
fala que Deus, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. 31. Pois determinou um dia e que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele, disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Esse dia que o juízo viria sobre a terra, ele estava determinado, estava pré-determinado, estava marcado. E quem queria julgar? Através de quem? Através de quem o próprio Deus ressuscitou dos mortos. Mas ressuscitou dos mortos para quê? Para dar certeza a todos que o juízo viria. Então ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Mas que mundo era esse? O mundo habitável, o mundo ali que fala era a nação de Israel, era o mundo. E as cidades circunvizinhas, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, eles aprenderam com o juízo. Eles aprenderam, porque foi enviado o livro de Apocalipse, a escrita, não o livro, é porque a gente aprendeu, né, que não era assim, era uma carta. O livro de Apocalipse, como os outros livros, era uma carta. E João escreveu o Apocalipse como se fosse uma carta e mandou às 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas da Ásia ficaram de antemão sabendo que o que aconteceria em Israel era o juízo de Deus sobre esta nação. Então, ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Quem estava destinado a julgar o mundo? O próprio filho. Mas de que forma? Manifestação de filho do homem. E a manifestação do filho do homem ocorreu de que forma? Deus usou o exército romano, através de Tito e Vespasiano, para trazer juízo sobre Israel. Mas Daniel falou que esse juízo era fácil perceber quando Jerusalém tivesse cercada e chegasse o tempo dela ser desolada, todos iam perceber que chegou o dia do juízo. Olha só, querido, Isaías 60, preste atenção, 63 de Isaías. Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes tinta de escarlata? Escarlata é vermelho, né? É um carmesim. Quem é este vestido de esplendor, que marcha na grandeza da sua força? Sou eu que falo em retidão e poderoso para salvar. Por que estão vermelhas as suas vestes, como os trajes daqueles que pisam no lagar? Por quê? Eu sozinho pisei no lagar. Dos povos ninguém ouve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O meu sangue salpicou minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Quando isso aconteceu? Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos foi chegado. Ou é chegado. Qual era o ano dos redimidos do Senhor e o ano da sua vingança? Era o ano 70. 36 anos e meio após o Cristo ressuscitado voltar à eternidade, aconteceu o juízo. Então, tudo estava determinado pelo próprio Criador. Mas não foi isso que ele mesmo falou? O próprio Jesus, ele falou isso em Mateus
24, se você observar aqui, você vai ver que o próprio Criador, ele falou isso aqui, ó. Mateus 24. Vamos primeiro, Mateus 23 e o versículo 36. Jesus, ele falou assim, olha, a partir do 33, melhor. Mateus 23, a partir do 33. Olha só. Serpente, ele está falando isso aqui com os judeus. Serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno, ou seja, da condenação da sepultura? Quando que vocês vão escapar? Portanto, eu vos, ou seja, eu enviei a vocês profetas, sábios, escribas, a uns vocês mataram, a outro vocês crucificaram, e a outro vocês açoitaram nas vossas sinagogas, e vocês perseguiram eles de cidade em cidade. Assim, ou seja, é um comparativo. Assim, quer dizer, do mesmo jeito, recairá sobre vós, sobre vocês, né? Todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Preste atenção no versículo 36. Em verdade eu digo a vocês, porque aqui é vos, não é? É a segunda pessoa do plural, eu estou no pretérito do futuro. Então esse vos não é mais vos, é vocês. Em verdade, eu digo a vocês que todas essas coisas há de vir sobre esta geração. Então, esta geração, há 2000 anos atrás, era a geração que Jesus vivia. A geração que ele estava ali no meio do povo. Então, não há como fugir disso aqui. Então, o juízo iria acontecer, estava determinado, estava marcado, o juízo ia acontecer naquela geração. A geração que Jesus chamou de perversa, a geração que Jesus chamou de uma geração ímpia, uma geração corrupta. Então, se você olhar Mateus 24, agora olha só Mateus 24, e o versículo 33 em diante. Igualmente vós, igualmente vocês, é 2000 anos atrás isso aqui, igualmente vocês, quando vocês virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu digo a vocês que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tá vendo? Então, tudo que deveria acontecer, ia acontecer naquela geração que ele estava vivendo. Então, cumpre a palavra de que no ano 70, foi justamente a geração que atravessou o juízo. E quem estava lá para relatar? João. Só que João estava onde? Na ilha de Patmos. Mas por que João foi levado para a ilha de Patmos? Para cumprir João 21, que Jesus falou que se ele quisesse que João estivesse vivo até a vinda dele, João iria estar. Mas alguns não entenderam, principalmente Pedro, e falou, João não vai morrer não? Jesus falou assim, eu não disse que João não ia morrer, eu falei que ele vai estar vivo quando eu voltar. Mas esse eu voltar era o quê? A manifestação do Filho do Homem. Mateus 16, olha Mateus 16 e o versículo 28. Olha aqui que interessante para você entender. Então, querido, não adianta você querer entender a Bíblia, principalmente pós-cruz, como se fosse literal. Você não vai chegar ao entendimento. Tudo é espiritual. Mateus 16 e 28. Olha só. Em verdade, eu vos... Jesus estava conversando com quem? Com os discípulos. Porque você vai ver no versículo 24 do capítulo 16 que é com os discípulos. Em verdade, vos digo, alguns do que aqui estão não vão provar a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns até entendem que esse Filho do Homem relatado em Mateus 16, 28
não é o Filho do Homem uma referência a Jesus, e sim Filho do Homem a Tito, filho de homem que era Vespasiano. Pelo menos há um entendimento assim. Mas esse Filho do Homem aqui, no seu reino, como Jesus está falando, e alguns discípulos iriam estar vivos quando acontecesse a manifestação do Filho do Homem e ele viria no seu reino, então acreditamos que era uma referência ao próprio Filho do Deus vivo. Então ele diz que alguns discípulos iriam estar vivos quando ele voltasse na manifestação do Filho do Homem. Então veja bem, querido, que quando você vai para o Apocalipse, no capítulo 21, olha o que acontece aqui. Então vi, João diz, então vi. Esse vi, ele tem 2000 anos de história, de idade. Foi escrito há 2000 anos atrás. Então o tempo verbal aqui é o tempo presente. João não diz, então eu vou ver, ou eu verei. Não. Ele diz, eu vi novo céu e nova terra, nova atmosfera, nova situação. Não é literal. Não. Então vi novo céu e nova terra, pois já o primeiro céu, olha só, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desde que há reino da terra, a terra sempre foi a mesma. O que muda é a atmosfera, o que muda é os governos, o que muda é as gerações. Mas a terra, ela continua para sempre. Se você observar Eclesiastes capítulo 1, o versículo 4 e 5, fala, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Então fala assim, vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviado como uma noiva para o seu noivo. Olha o versículo 3. Eu vi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, quem é essa cidade? Ela é física ou é espiritual? O versículo 9 responde, do capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e disse, vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E quem era essa santa cidade? A noiva, a esposa do Cordeiro. Não é física, não é cidade física. Para você entender. Então essa cidade, ela é a igreja, ela era a igreja. A igreja. Agora, sabe em que situação nós estamos? Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7 em diante. Regozijemo-nos e exaltemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Lembra de Isaías 63? Para muitos, o juízo de Deus sobre Israel foi uma grande perda, foi uma grande guerra, foi uma grande, vamos dizer, uma grande destruição. Só que para Deus, aquilo ali foi a bodas do Cordeiro. Você está esperando as bodas no céu? Fisicamente? Saiba que a boda do Cordeiro já aconteceu. Olha só, 19, a partir do 7. Regozijemos-nos, exaltemos e demos glória, pois são chegadas. Esse tempo aqui, querido, é tempo presente, não é futuro, não é passado da época da escrita. Era o tempo presente da era da escrita. São chegada a boda do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Igreja, naquela época. E foi-lhe dado que vestir de linho fino,
Você acha que esse linho fino é um vestido literal? Olha o que é esse vestido. E foi-lhe dado vestir de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. É simbólico, querido. É no sentido simbólico, é figurado, é espiritual. Não é roupa. A roupa da igreja lá naquele primeiro século do ano 70, querido. O juízo era as obras de justiça dos santos. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha só, você quer mais o quê? Você acredita nisso ou não? Você acreditando ou não, isso aqui é a mais pura verdade. Por isso que os religiosos nunca vão entender a palavra, porque ela é no sentido espiritual. E muita gente ainda acha que tem que ser no sentido literal. Literal é do jeito que você quer que seja. Espiritual é do jeito que Deus, o Criador, passou a sua mensagem, passou a sua palavra. Eu agradeço que o Criador possa abrir o nosso entendimento, que a cada dia mais nós venhamos, não é? Sempre buscar o conhecimento da parte do nosso Criador. Graça e paz. Amém.